Alô, alô, marcianos, aqui quem fala é André Aguiar, mais uma vez aqui no Tech Faz Sentido, podcast para falar de inovação, tendências, tecnologia, empreendedorismo, carreira e muito mais. Gente, mais uma vez aqui eu tenho comigo a presença ilustre dele, que já é figurinha carimbada aqui no nosso podcast, Bruninho. E aí, pessoal, nem sei mais o que falar de tantas aberturas, mas bora aí para mais uma conversa, espero que vocês gostem. Para quem não me conhece, eu sou o Bruninho, sou BP aqui na Certsys e bora falar aí com convidados incríveis que a gente tem hoje. Boa! Ao lado deles, vocês já viram, já apareceu aí, grande Dan. Obrigado, André. Mais uma vez, isso aqui é um imenso prazer. Sou o Daniel, especialista de marketing da Certsys, para quem não me conhece. E vamos lá, né? Bater um bate-papo sobre tecnologia, que é o que a gente ama. Boa! Então, aproveitando que já fez essa introdução, temos aqui também ao nosso lado, que é influencer e fundadora da StartDev. Falei certo? Falou. Ela, Shirley Hills. Prazer. Obrigada, primeiramente, pela oportunidade. Primeira vez no podcast. E espero contribuir bastante com o que eu tenho de conhecimento com vocês. Com certeza vai. É isso aí. Vamos Isso lá. é maravilhoso. Shirley, para quem não te conhece, quem é Shirley Hills? Também um pouco sem o crachá. E para quem já te conhece, como você começou a fazer o que você faz hoje, Shirley? Conta um pouquinho dessa história aí. Bicha, é longa. Vamos lá. Bom, vou resumir o resumo do resumo. Eu sou natural de Brasília, então cresci, né? Nasci no Gama, até brinco. Gente, quem não conhece o Gama? Kaká nasceu no Gama. E morei lá, assim, quase a vida toda, praticamente. Faz 1 ano e pouco que eu mudei recentemente para São Paulo. E desde então somos 4 filhos, né? Então eu sou a terceira, são 3 mulheres e um homem. Acho que foi na tentativa de ter um menino, meus pais teve muita mulher. E eu sou a caçula, né, das mulheres. Sempre fui muito mais, assim, jogada, no sentido... fala que eu não consigo, eu vou lá e provo que eu consigo. Então, acho que por isso também eu fui mais desafiadora na vida, digamos. Parti para uma área que na época não tinha mulher, eu não tinha ninguém como referência. E fui correndo atrás de mostrar, se isso era para mim, porque eu sou muito assim. Se eu não tenho certeza que vai dar certo ou não, eu vou lá, pelo menos tento. Eu tenho aquele ressentimento, vai que quando eu estiver velhinha eu penso, cara, e se eu tivesse feito, né? E se eu tivesse tentado? Então, para não ter esse pensamento, melhor você se arriscar e entender. Elimina o e se, né? Exatamente. Aí foi quando eu comecei na área de TI, em 2008, na faculdade, porque na época também só se contratava, né, através de uma graduação. Não tinha mulher na área, então eu nem sabia por onde começar. Não tinha computador, só fui ter computador 2 anos antes de acabar a faculdade. Trabalhei, né, para bancar minha faculdade, porque eu só consegui bolsa de 50%, e eu sempre fui muito acelerada. Então, eu não queria ficar mais 1 ano estudando para passar e ganhar uma bolsa integral e tal. Então, eu falava, não, vou trabalhar em paralelo e já começo a faculdade quanto antes, eu não quero ficar anos na faculdade. E dei cara a tapa. E depois de formada, né, comecei, muitas meninas não entendiam o que eu fazia e falavam, nossa, você trabalha com homem, como é que é o pensamento, como é que é o ritmo e tal? Eu falei, tranquilo. Num lar, querendo ou não, você também já estava num lar, né, que você era a única menina ali, né? Não, meu lar é 3 mulheres, né? Não, mas você não é... Desculpa, eu tinha entendido que era uma menina no meio de 3 homens. Não. Entendi. Ao contrário. Tá. Então, de fato, teve o choque pra você. Sim, bastante. Principalmente, primeiro, eu não conhecia nenhuma mulher, né, na área. Então, quando eu trabalhei para bancar a faculdade, eu trabalhei em shopping. Aí as meninas do shopping ficavam, você é louca, você tá gastando um dinheiro que você não sabe nem se lá no futuro você vai ser recompensada com esse dinheiro gasto e tal. E vinha, né, na nossa cabeça aquela sabotagem, será que eu tô errada mesmo? Só que, por outro lado, essa vontade desde sempre de é melhor tentar agora do que lá na frente eu me arrepender, né? Então, o choque inicial foi na turma, né? Primeiro dia lá, um montão de homens e tinha 5, 6 meninas. E todo professor que entrava, eu tô na sala certa, isso aqui é administração, porque tem muita mulher pra uma sala de TI. E olha só! A nossa turma era que tinha mais meninas, porque tinha turma que só tinha 1, 2, tinha turma que não tinha nenhuma. Então, eu comecei também já bater aquele pensamento de, será que eu tô realmente no lugar certo? E pra você, como é que foi tomar essa decisão de seguir TI? Assim, porque
né, foi o que você falou, tava no começo, não tinha muitas mulheres, não tinha muita referência. Aí você fica com esse pensamento, será que eu vou pra TI mesmo? Era a sua primeira opção? Como é que foi isso? Não, e acho que tem até um ponto, desculpa, só imagina. pra complementar, Bruninho, porque de fato é um universo, e a gente até fala bastante disso, a gente tem algumas iniciativas também em relação a isso, mas ainda é uma indústria predominantemente masculina, né? Sim. Então, por exemplo, você tá numa mesa aqui com outros 3 homens. E a gente tá tendo algumas iniciativas para transformar isso, mas a gente percebe que desde lá da base, não só no mercado profissional, de fato, as áreas de STEM, né, que a gente chama, vindo do inglês aí de Science, Technology, Engineering e Mathematics, estão formando ainda muitos homens, né? Você percebe também já um pouco dessa transição de mais mulheres entrando nesse mercado do que quando você começou? Sim, hoje tem mais iniciativas, tem empresas que... Na empresa, por exemplo, quando eu estava na Nike, tinha a iniciativa de contratar mulheres e, consequentemente, também treinar elas, né? Porque chega muito crua, não tem muito conhecimento, não tem experiência. Só que para a empresa tem um custo, né? Tipo, um profissional sênior, ele é caro. Então, parar ele para dar assistência para um júnior, por exemplo, não é legal. E aí é quando a gente vê que as empresas, às vezes, cobram muito de um programa do iniciante, justamente para que, tipo assim, eu tô te pagando, mas lá dentro da empresa a gente ainda vai ter que meio que dividir um profissional caro para te dar uma assistência, né? Então, eles não querem ter essa perda. E voltando à pergunta, desculpa, era do... Como foi, assim, se foi a sua primeira decisão de curso foi TI, ou o que você pensava antes disso? Se teve alguma coisa antes disso? Teve. Eu saí da escola, assim, do ensino médio, com aquela... Tipo, os professores falavam muito, segue aquilo que você gosta mais. Tipo, você gosta mais de matemática, de física e tal. Eu gostava muito de história, física e química. Eu falei, o que dá pra fazer com isso? Nossa, mas Shirley, como você gostava disso? E aí, eu achava legal, tava na época aquele filme da Múmia, eu falava, cara, eu vou ser historiadora, acho que eu vou trabalhar com isso e tal. Aí meu professor de história, né, tipo, quebrou minhas pernas, falou, é muito caro, é um investimento que, tipo assim, pra quem quer fazer, é tipo, quase medicina, então tem todo um estudo, até você ser uma. Eu, legal, então esquece. Aí... Natural de Brasília, né? Todos os professores. Não, concurso público. Aí, concurso público na veia, não sei o quê. Eu pensando, meu Deus, não sei, vou ver, não sei o quê. Fica na indecisão. Mas foi quando meu cunhado, né? Ele ia lá pra casa e começava a trabalhar e eu questionava algumas coisas, sempre fui muito curiosa. E aí ele me falava, né, um pouco, aí ele me mostrou ali como é que faz um botão no HTML e tal, e eu já comecei a ficar louca. Falei, cara, que legal, esse negócio tá funcionando e tá aparecendo. E aí ele, aí eu falei, tem um curso e tal? Aí ele falou, tem vários. E aí ele me citou alguns, né? E eu falei, acho que eu vou fazer isso. E aí ele falou assim, ele foi bem sincero, né? Olha, eu não conheço ninguém que seja do sexo feminino que trabalha nessa área, né? Eu não sei se é assim, algo que você pode estar empolgada, mas possa ser que não dê muito certo, não seja muito seu feeling. Aí eu falei, mas é melhor eu tentar do que, né, saber se vai ser isso. E eu lembrava muito de um tio meu, que ele era muito autodidata, né? Quando a gente era menor, ele fazia uns videogames pra gente. Meus pais não tinham videogame, ele fazia, assim, pelo computador, pela TV, e a gente jogava, brincava. E ele falava, essa TV, daqui a uns anos, isso aqui vai ser bem fininha, não vai ter esse caixote todo e tal. Tipo, ele já tinha uma visão muito do futuro, né? E ele falava, vocês têm que trabalhar com tecnologia é o futuro e não sei o quê. Então, eu tive esse pensamento, né, alinhado do que meu tio já falava e das oportunidades que eu via que estava aparecendo. E trabalhando no shopping, aparecia muito desenvolvedor também, e eu falava, existe mesmo possibilidade de trabalhar remoto? Eles, tem, mas tem que ser disciplinado. Esse é até um ponto que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu quero que você compartilhe, porque é muito bom. Primeiro motivo pelo qual você se apaixonou por tecnologia. O primeiro motivo, sem dúvida, é trabalhar de casa, trabalhar com computador. Tipo, só ter um material e que não me prenda em nenhum lugar físico, né? Tipo, Brasília, por ser concursos, aquilo me deixava um pouco assim, tipo, não era questão de ser concursada, mas de ter que morar a vida toda lá. Eu falava, não é que eu não gosto de Brasília, mas eu gosto de explorar, conhecer lugares. Então, se eu tiver sempre que planejar minhas férias só para me divertir nesses momentos, isso vai ser triste, né? Eu não vou ser uma profissional feliz, vou ficar um ano inteiro para ganhar 30 dias para fazer o que eu quero. Então, não é bem isso. Além do valor salarial, porque eu não sou besta. A gente não vai ser concursado, pelo menos tem que ter seguir por uma carreira que você tenha bons ganhos, né? Que você consiga também fazer outras coisas paralelamente àquilo que você vai exercer.
Sim. Hoje, olhando para o lado, você vê mais mulheres? Como que está em relação ao que você via muito tempo atrás? Como que está essa movimentação? Aqui em São Paulo eu vejo mais, sendo bem Aham. sincera, isso porque eu mudei um ano e pouco atrás. Lá em Brasília, eu tinha trabalhado até então, nesse período todo, só com uma menina, assim, nas empresas, né? Tipo, aí passava e ia para outra menina, mas às vezes não tinha nenhuma menina. Então, acho que aqui em São Paulo as empresas têm mais essa iniciativa de contratar, né? Eu não sei como está mais o mercado em Brasília, mas acredito que eles estão criando também essas oportunidades. Mas não vejo, assim, que está no momento ótimo para as mulheres, né? Ainda tem muita barreira, porque mesmo com as contratações, às vezes é só por cota, como se fosse cota de faculdade. Mas não tem uma assistência, não tem, né? Então, os profissionais ali que ou façam alguma coisa para sustentar, né, elas lá, ou elas saem muito rápido também. E uma das coisas que eu vi, assim, eu sou graduado na área de TI, né? Então, o meu curso foi gestão de TI. Então, eu tive uma parte para aprender sobre gestão, empreendedorismo e tudo mais, e uma parte para tecnologia. Então, assim, eu aprendi algumas coisas técnicas, mas nem todas. E aí, até atrelando com essa questão, né, de ter mulheres no mercado, as minhas professoras, que eram mulheres, eram todas focadas na parte de gestão. Então, elas falavam mais de administração do que de TI. E os professores técnicos que trazem a programação, banco de dados, eram homens. Então, assim, como é que você vê isso? Sua relação na sua carreira foi muito focada nessa parte de gestão ou você foi mais para a parte técnica mesmo e tudo mais, né? Porque faz parte, eu acho, que do contexto como um todo de TI. Exato. Tem muito cenário que... Eu tenho amigas que são mais da área de gestão, da área de produto, de negócio. Tem pouquíssimas que são mesmo da área tech, assim, que trabalham codando, fazendo alguma coisa mais tech. Eu lembro até que uma das entrevistas, quando eu estava tentando entrar na área, o cara que ia me entrevistar, né, chegou na recepcionista e falou: essa menina é do RH, é para entrevista de RH, né? Aí ela, não, ela é a da entrevista de programador. Aí ele olhou assim, ficou todo sem graça, porque eu ouvi, né? Eu tava do lado. Nossa. Aí na entrevista, assim, foi engraçado, que ele tentava toda hora de se desculpar. Porque, desculpa, eu não consigo, nunca fiz uma entrevista com uma menina e tal. Ou também você tem um jeito diferente, você arruma, né? Tipo, porque as meninas costumam também ter um jeito um pouco diferente. E aí na época, eu comecei a sentir, né, que o mercado tinha muito isso de... se você é menina, quer entrar nessa área, ou você se veste como as meninas nerds, né? Ou você também tem que ser provada a todo momento. Tipo, por exemplo, eu entrei numa empresa e depois de 3 meses lá, aí entrou um menino novato, aí eu fui falar com ele, pra saber se a prova que ele fez era, tipo, igual a que eu tinha feito, né, quando eu entrei, né? Aí eu falei alguma coisa da questão da prova, ele, que prova? Mas você não fez a prova pra entrar? Aí, não. Aí eu pensei, não, então... Pode, a minha cabeça ainda, tentando não acreditar, né? Aí eu, não, pode ser que depois pra de mim eles não começaram a... atualizou o processo. Era a mesma coisa que não, eu digo, mas você já se preocupando ali, pensando até de, tipo, talvez mudaram o processo. Isso, exato. Foi que eu aí imaginei. eu fui perguntar para um mais antigo, né? Aí ele... Então, Chile, a gente só faz prova quando a gente quer tirar dúvida técnica, entendeu? Então, assim, aí eu percebi que eu era a única que tinha feito a prova. Fiquei com muita raiva. E depois de um tempo até, assim, salário é algo que a gente não conversa, né, no meio. Sim. Porque cada um é negociado na entrada. E eu não sabia dessa regrinha, né? Então, ninguém me falava nada, eu só ia concordando com os termos. E aí, em certa época, a gente conversando e tal, os meninos acabou, né, falando lá o valor que ganhava, e, tipo, ele era o mesmo nível que eu, tinha menos tempo até de experiência que eu, fazia até pouco menos que eu, porque eu tinha mais projetos, né, tomando conta, e ele ganhava quase o dobro que eu. Nossa. Aí eu fiquei muito indignada, eu falei, quê? É assim? É porque, tipo, Muito sempre falavam errado. que mulher ganha menos, né, independente da área ali de TI, sempre vai ter um valor para menos às vezes. Só que hoje em dia falam-se muito que estão melhorando essa questão, estão deixando mais igualitário, mas naquela época era bem assim mesmo, tipo, você é mulher. Nossa. E aí foi o que eu fiz, eu recorri ao meu chefe, né, claro que eu não fiquei citando o salário do outro, mas falei, eu tô um bom tempo na empresa, né, vocês estão gostando do meu trabalho, eu entendo que seria um momento interessante para aumentar. Aí ele meio que deu aquelas lero-lero, né, tipo, vou ver e tal, e ficou empurrando com a barriga. Fez tipo uns 2 meses, eu falei, vou sair daqui. Aí acaba que depois, assim, que você entra na área, se você é muito bom profissional, as pessoas que trabalham com você te indicam, né? Sim. Então, eu só entrei em currículo para entrar.
dali em diante, as pessoas que trabalhavam comigo me indicavam para uma outra empresa, ou me chamavam, foi para uma empresa, Tiro, quer vir para cá? Não, aqui, ó, tá contratando e tal. Então, é legal quando você é reconhecida, assim. Legal, Shirley. E Shirley, eu tava dando uma olhada aqui na sua bio do Instagram, vou até pedir licença para ler, mas você diz, te ensino como se tornar uma dev fora da curva. Como? Então, é porque eu vejo assim, eu comecei a ensinar, né, a programação, na verdade, começar a voltar dessa parte, porque minha irmã, por exemplo, a mais velha, é formada em engenharia de alimentos, e ela queria migrar, mas ela ficou 7 anos para fazer isso. Nossa. E aí, assim, na época eu também não ajudava ela, não dava atenção a isso, né, porque eu ficava naquela, talvez ela só tá querendo, mas não é algo que ela realmente quer. Depois que eu vi que ela estava tentando, buscando, eu comecei a ajudar, a ensinar. E outras amigas, paralelamente, né, começou a falar, Shirley, eu quero aprender a fazer o que você faz, não sei o quê. E hoje o mercado, ele não exige como antes graduação. Então você consegue sim entrar na área sem ter uma graduação, né? Você é provado ali pelas software hard skills. Então, e aí que eu falei pra ela, falei, mano, a gente pode marcar as aulas, ensinar e tal. E comecei a ensinar outras amigas paralelamente, só começou a ficar cansativo. Gravar a aula para uma e na outra eu faço a mesma coisa, na outra não. Aí eu fiz o quê? Comecei a gravar a aula e dar os vídeos. Só que era difícil compartilhar vídeo, porque é pesado. Sim. Aí eu comecei a colocar no meu YouTube. Só que eu deixava privado. E aí depois de um tempo elas queriam compartilhar com outras amigas e como era privado, aí ficava aquela coisa. Aí eu comecei a liberar assim gratuitamente, porque assim, no início eu tinha muito medo de julgamento. Então eu falava, sei lá, vai falar um termo errado aqui, aí um outro vê e já começa a me criticar. E depois de um tempo eu fui vendo assim, né, o feedback da galera gostando e eu fui começando a compartilhar. Aí eu fiz um vídeo que estourou no TikTok. Qual foi? Foi um do... Quero colocar o link dele aqui embaixo, então... Boa. Do SQL sem wire, fazer um update sem wire no banco. Aí eu acordei, tipo assim, tinha estourado, eu fiz tipo um meme, né, brincando. Eu nem era de curtir muita rede. Narra ele um pouco aí, fiquei curioso. Antes de eu ver, eu já quero saber mais ou menos como ele é. Aí eu, tipo, fico falando que eu vou fazer uma query, aí depois eu sei, eu dou conta, em produção, que nada, isso aí eu tiro de letra, depois, esqueci do where, né? Aí, tipo, a galera ficou... Aí, desde quando eu entrei na área, você falar um erro seu é tipo você se matar, né? Como assim você tá falando assim que você fez assim? Hoje em dia é tipo assim, legal. Caraca, eu também já fiz uma vida de seu né? Tipo, e aí, quando eu coloquei esse vídeo, eu falei, vixe, vai ser um montão de hate, quer ver? No dia seguinte, tipo, uma galera, caraca, que massa, nossa, eu também já fiz, nossa, como é que foi isso? Conta a história e tal. Aí eu fui fazendo umas videozinhos assim engraçados da área no TikTok. Eu pensando que ninguém me conhecia por lá, né? Aí, no meu Instagram, eu fazia alguns trabalhos de modelo fotográfica na época. E aí, ele era mais fotos dos trabalhos de modelo fotográfico. Ele era quase um portfólio, né? E a galera saiu do TikTok, ia caçar eu no Instagram e falava, como assim, Shirley? Quem é, né? Você modelo ou você é modelo, Aí foi quando eu comecei a compartilhar mais conteúdo no YouTube e vi que fazia sentido ter mais conteúdo sólido também no Instagram, né? E aí eu comecei a deixar. Como eu mudei para São Paulo e parei de fazer esse trabalho de modelo, aí não fazia sentido manter. Então, em vez de eu criar um outro Insta, eu aproveitei o meu, arquivei os posts do outro trabalho modelo. E mantive o mesmo. Que legal. E você vê... Opa, vai lá, Dani, não, manda bala. Tem uma pergunta. Ô, Shirley, como que você surge as ideias para os novos conteúdos? Você tem alguma fonte de informação que você vai vendo que está sendo mais buscado de erro e aí você publica? Como que você faz esse trabalho? No início era muito intuitivo, assim, tipo, aconteceu alguma coisa no meu dia, eu anotava no papel e falava, em seguida pra fazer o meme. Vai ser legal. Então, no início era mais assim. Aí quando o conteúdo mais consolidado mesmo, sem ser, tipo, brincando, eu comecei a pegar da minha irmã, né? Como ela tava iniciando na área, porque como eu já sou sênior, faz anos que eu iniciei, então nem tudo eu lembro da dificuldade inicial de um júnior. E aí eu pegava e pescava dela. Mana, qual é a dificuldade? Mano, isso aqui, o medo, não sei o que. Aí eu ia anotando. Ela era o seu dente, então, mais ali. Porque, assim, quando você já tem muita maturidade numa coisa, né? Você acha que é muito óbvio. Tipo, não preciso explicar isso aqui. Mas pra quem tá entrando, não é. Sim. E aí eu tinha muito isso, né? De, não vou falar sobre isso não, porque é óbvio.
Aí ela, não é. Você já tá Pra acostumado, você que já né? tem essa vivência, Exato. enfim, que já passou. E eu legal. ia até fazer a pergunta assim, né? Você falou do seu começo na internet. Hoje a internet, ela pode passar a ser um impulsionador de carreira para as mulheres, né? Então a gente tem comunidades focadas nisso. E como é que é para você estar inserida nisso e ser uma influencer também nesse sentido? Eu até então não me levava muito como influencer a Uhum. fazer palestras. Esse ano foi, tipo, o recorde de palestras. E chegando as pessoas a mim, né, falando assim, nossa, por causa de tal vídeo eu consegui fazer a prova e passar lá na entrevista lá, né, tipo, e eu, caraca, eu tô ajudando de verdade. Sim. Porque até então você fica assim, naquele mundo da rede social, parece que é só uma famazinha, né? Mas é legal quando você começa a ver coisas que estão sendo concretizadas com aquilo que você posta, né? Uhum. Então, não foi uma, foi várias. Eu ficava até surpresa, assim, eu ficava, gente, para, eu sou tímida, eu vou chorar aqui. Quanto você tá agregando, né, na vida das pessoas. Exatamente. Tipo, mulheres também, principalmente. Nossa, Chile, eu te admiro. Nossa, principalmente, teve uma palestra que eu falei, né, que eu falei que eu, depois dessa entrevista, que o cara pensou que eu era do RH, eu comecei a andar mais, assim, tipo nerd, né, com calça mais folgada, tênis e tal, porque eu pensava que eu tinha que ser mais aceita, né, como mulher e tal, sei lá. E eu lembro que depois de um tempo isso não se mantém, né, porque não era a minha identidade. Então, tipo, por eu gostar de me arrumar, quer dizer que eu sou menos inteligente por isso, né? Não tem nada a ver. Não. E aí, eu citei isso na entrevista, na palestra, e algumas meninas chegaram até falar assim, cara, muito legal você falar sobre isso, porque eu também me sinto assim, eu não posso ser de tal jeito, porque eu acho que eu tenho que me enquadrar, eu não posso usar um salto, porque eu acho que eu sou da TI, eu só tenho que andar de tênis. Sim. Né? Então, a primeira vez até que eu cheguei aqui em São Paulo e fui conhecer a galera da Nike, aí eu fui de salto, mas eu não fui de salto alto, né? Aí as meninas, caraca, só tu mesmo, é uma empresa de esporte. De E salto. você ainda de salto. Eu falei, me deixa. No dia seguinte já tava de sneakers. É. Né? Mas assim, até fazendo uma pergunta ali em relação a isso, você tem projetos hoje que contribuem para as mulheres entrarem no mundo de TI, sem ser óbvio, seus vídeos e tudo que você compartilha, você tem algum projeto aí de bastidor acontecendo? Eu tinha iniciado um projeto gratuito até, com as mulheres, eu chamo de devas, para diferenciar. Né? Uhum. Quase divas, ó. Gostei. Olha. E aí eu comecei a fazer esse grupo de estudo até mesmo para entender, né, a dificuldade delas inicial. Porque nós mulheres, querendo ou não, a gente parece que o medo é maior, né, de começar alguma coisa e de se provar numa área que o sexo oposto é maior, né, em questão de quantidade. Então, esse grupo fechado que eu fiz inicialmente foi para mentorar e entender quais são os medos e barreiras que elas passam, né, nesse momento. Aí, fazendo isso, em contraponto, eu estou criando, assim, né, paralelamente, uma estratégia de um curso voltado para elas, para entender legal. mais o feeling, porque não adianta, tipo, eu percebi no curso que eu criei do Start Dev, reais necessidades, tipo assim, o que eu entro aqui na área de TI? Para que eu tenho que estudar? É uma pergunta bem frequente. E aí, você fala o que tem que estudar, mas você fala, tá, onde eu encontro conteúdo? Então, uma coisa puxa a outra. Aí eu falei, não, legal, vou fazer um curso para iniciante, não vou determinar sexo, né, nem homem, nem mulher, porque até então também eu fiz umas pesquisas, tipo, pelo Instagram, a maioria sempre era homem que queria aderir. Aí eu falava, meu Deus, cadê as meninas? Não tem. Então, eu falei, não, legal, vou fazer um curso generalista, né, independentemente do sexo, vai ser, mas eu quero fazer um mais de mindset mesmo, porque eu vejo que tem, assim, a gente se sabota a todo momento. Eu falo pra elas, até hoje eu também às vezes me saboto, tipo, pego alguma coisa que eu falo, cara, eu não sei nem como começa, vamos lá. Mas eu dou minha cara a tapa e faço, né? Então, o medo delas paralisa, às vezes elas progredir na carreira e seguir firme. Ou uma palavra de um amigo, né, por ser um homem, eles falam que a gente não leva jeito, imagina uma empresa, né? Tipo, se eu já ouvi isso nem sendo uma funcionária, imagina. Então, trabalhar muito isso, porque, assim, eu falo que meu pai foi meu coach. Olha. Meu pai falava muito assim, não dependa de homem de falar que você é boa. Você é boa porque você é boa, entendeu? Sim. Sensacional. Confiança, Já quero ser né? pai aqui, já. Né? Boa. Muito bom. E tem outro ponto também, Shirley, que eu queria destacar, que tem a questão de você trabalhar bem o mindset, de mostrar os atrativos da área de TI para as mulheres, né? Porque tem muito estereótipo e elas não sabem. E muitas, às vezes, querem migrar de carreira e não migram por medo, né?
Então, acho que Isso. acho que esse trabalho desse curso seu também vai ser interessante por conta disso. Elas têm esses questionamentos, principalmente, exemplo, né? A mulher engravida. Então, a empresa já está ciente, sabe que vai ter uma perda por um tempo, uns meses. Será que quando eu voltar eu vou ser demitida? Tem esses receios, né? Uhum. Já teve umas até que entrevistas perguntam, né? Você pretende ter filho por agora, né? Ou seja... Cara, eu acho isso tão desumano. Mas, enfim, é uma... Eu também. Não quero entrar em polêmicas, Sim. desculpe, mas, enfim. Então, assim, dependendo do nível de responsabilidade que você vai ter, né, na área, tem mulheres que não podem não aguentar mesmo, né, psicologicamente. Então, se a empresa não dá um suporte mínimo, é muito fácil a desistência mesmo de meninas. Como eu falei, em algumas empresas que eu atuei, que a entrada era grande. Tipo, você fala, que legal a mulherada entrando, mas a saída era mais ainda. Então, Nossa. Ou era por alguma coisa que eu vi de alguém, né? Ou Sim. os desafios ali ninguém apoiou, né? Não teve nenhum sênior, nenhum pleno apoiando, se sentiu muito só. Principalmente trabalhando remoto, eu vejo que essa distância, né? Dificulta ainda mais a entrada no mercado. Shirley, desculpa. Imagina. Não, eu ia só fazer uma pergunta, pegando o gancho de tudo isso que você está trazendo, né? Por você ter passado em empresas, você ter sua empresa, o que você acha que as empresas precisam fazer para contribuir com isso? Né? Então, aqui na Certis a gente teve várias frentes em relação a isso. A gente teve o Sister in Tech, foi um encontro exclusivo de mulheres, não só, né, da nossa área de tecnologia, mas da empresa como um todo, com palestrantes, né, de tecnologia, mulheres no geral. Então, a gente teve ali junto com a Elo, que é a nossa diretora de RH, ela trouxe uma palestrante que é a Adriana Lica, que ela é diretora de inteligência artificial da Vivo. Então, para trazer um pouco, né, essa motivação, esse olhar, esse caminho que ela já conseguiu trilhar. E também o reconhecimento. Né? E também o reconhecimento total, isso não pode faltar. A gente também teve com a Cruzando Histórias, que é uma parceira nossa, o Impulsione Pretas. Então, a gente teve mulheres mentorando outras mulheres. Legal. Então, assim, são ações que a gente olha para tentar sempre trazer e abraçar o mercado nesse sentido, né? Então, você que já passou por isso, né? Isso é mais um cenário que você vivenciou, como que é para você e o que você vê que dá para melhorar nesse sentido como empresa. As comunidades, elas têm sido um ponto muito importante de apoio para as mulheres. Sim. Né? Programaria, laboratório, tem várias outras que incentivam bastante. E tem empresas que estão fazendo até acordo com essas outras empresas para ter, né, esse apoio lá dentro da empresa. Uhum. Mas tem outras empresas que já estão criando iniciativas, tipo exemplo, né, a que eu trabalhei, ele pegou todas as mulheres que não eram muitas, sênios e plenos. Por quê? Porque o que adianta colocar homens que às vezes elas não se sentem tão livres de perguntar, porque o medo do julgamento, né, faz elas travar. Então não é que ele não vai saber ensinar e tal, mas é por causa que assim, a proximidade, né? É uma outra mulher, ela vai me entender se eu perguntar, e essa pergunta pode parecer besta, mas ela... Identificação e pertencimento, né? Sim. Exato, isso. Muito então, bacana. Empresas que fazem isso, eu vejo que mantém esse quadro de mulheres cada vez mais alto. Uhum. E, infelizmente, empresas que não fazem isso, só contratam para mostrar que contratam, né, mulheres, mas não tem lá dentro um apoio, são empresas que começam a ter esse... como se diz, rodízio muito rápido. Sim. De programadores. Shirley, eu estava aqui pensando, vendo um pouco a sua narrativa, a sua trajetória, assim, né? Eu costumo dizer que a transformação digital acontece sempre vinculada à transformação cultural. E eu percebo que você é uma grande agente de transformação nesse aspecto. Porque, primeiro, você está falando aí do universo de tecnologia. Depois você fala da Nike, que querendo ou não, também é uma empresa esportiva que apoia mais o universo masculino, independente. A gente sabe dos números de receita para um esporte masculino e para um esporte feminino, ao menos no Brasil. E depois, Polícia Civil também. De novo, mais um universo masculino. Então, eu consigo ver uma trajetória sua como uma grande agente de transformação e inclusão nisso. Inclusive, eu queria até que você contasse um pouco do seu projeto pela Polícia Civil, pra gente conhecer. A polícia, na verdade, é um dos destaques que eu coloco, né? Fiz vários outros lá em Brasília, mas era de documentação, né? Toda a parte ali que envolve quando o policial vai trocar arma ou vai credenciar a arma, etc. A gente fazer todo um ligamento com vários outros sistemas, então, porque tudo se vincula, né? A parte que tem de cadastro dele, de denúncias do que ele já fez na vida, que aquela arma já correu e tudo mais. Então, são coisas um pouco sigilosas também, não posso abrir tanto, mas foi interessante porque eu trabalhei num setor chamado Dama, lá em Brasília, que
é onde eles fazem essas trocas. E só tinha mulheres que Caramba. fazia. Que legal. Que legal. Tudo concursada. Aí a delegada, tinha só mulheres. E o legal, tinha alguns, né, homens apareciam lá para fazer uma coisa ou outra, mas acho que era mais parte administrativa e tal. E nesse projeto era legal porque, como era só mulheres, eu via também muito no dia a dia homens, né, assim, mesmo mérito que a outra, desmerecendo. Nossa. Cadê o sargento tal, né, não sei o quê. E elas se colocavam no lugar, eu achava aquilo incrível. Eu falava, cara... Empoderamento, assim exato, mesmo, né? elas não se Maravilhoso. deixavam assim, Aí, tipo, teve uma delegada mesmo que uma vez um cara queria ser atendido por outra pessoa, não sei o quê, e ela falou, se você não tá querendo esperar, vai embora e volta a outro lugar, né? Tipo assim, e ele quer você, não sei o que, ela só a delegada. Aí foi quando ele parou, né? Então, Olha. assim, existem em várias áreas, né? Sempre tem aqueles que entendem o papel de uma mulher também, como respeito, né? E tem, infelizmente, aqueles que não, né? Que acham que o poder sempre é do lado masculino. Então, na área de TI, eu vejo que ocorre da mesma forma. Tem homens que respeitam bastante, independentemente do seu cargo, seu nível. E já tem outros que, infelizmente, não. Mas eu, em vez de desistir por causa dele, eu desisti por quê, né? Se ele quiser, ele que desista, ele que saia. Eu Boa. não tento consumir o que eu ouço, porque eu já ouvi muita coisa. Sim, e assim, queria entender um pouquinho de você, além dessa barreira do preconceito, você acha que o gap que a gente tem no mercado feminino dentro de tecnologia é mais atrelado a hard skills ou soft skills? Que nem você falou bastante ali no começo da sua carreira da autossabotagem e tudo mais. Com certeza a hard, porque nós mulheres temos uma boa comunicação, né? Eu não tô, eu comecei a desenvolver depois. Eu sempre fui muito tímida, então desenvolver comunicação, acho que trabalhar como vendedora, que eu trabalhei antes de atuar na área para pagar a faculdade, me alavancou bastante essa questão da timidez. Então, eu comecei a me desprender. Eu precisava daquela grana, vamos lá, para de ser tímida, fala e venda. Então, foi daí que eu acho que surgiu mais esse feeling para mim. Mas as que entram hoje, muitas até têm interesse, às vezes, para a área de negócio, né? Ou as pessoas sempre sugerem isso, né? Tipo, não, você quer entrar na TI? Não, vai para produto. Não, vai para gestão. Algo que use a tecnologia, design, mas né, querendo ou também. não outra área, né? Sim. Exato. Assim, e aí eu falo para elas, experimenta, né? Experimenta, tenta brincar codando, tenta... Se o que te abriu o olho para essa área foi programação, por que você vai para outra só porque alguém fala? Então, acho que experimentar é o bacana. É o mesmo que alguém perguntar para mim, um aluno perguntou uma vez, qual linguagem eu aprendo, né? Tem várias linguagens no mercado. Eu falei, aprende uma, seja bom nela. Mas e se a empresa pedir uma linguagem X? Cara, se a empresa pedir uma linguagem X, ele vai te avaliar pela linguagem Y que você sabe. Porque se você sabe uma linguagem, você vai saber codificar em outra, é questão só de tempo. Porque o que importa é a lógica de programação. Se você sabe bem a lógica, você vai só ter uma curva de aprendizado menor para entender a síntese, a forma que aquela linguagem trabalha. Agora, a preocupação é que, eu estudo hoje uma linguagem, amanhã outra, e aí acaba ficando sem ter um conhecimento consolidado e não consegue passar em nenhuma entrevista, porque não consegue desenvolver nada em nenhuma linguagem. Sim, e até pegando esse gancho também, né? A gente tem hoje formas de desenvolver produtos e, enfim, de low code e no code. Como é que você olha para esse futuro no mercado de tecnologia? Muito minha pergunta. Só que eu ia fazer de forma diferente. Eu ia perguntar, low code é o futuro? Estamos conectados. Ó, Excelente. A tendência é sempre aumentar, mas programador sempre vai ser necessário, né? Então, mesmo que fala assim, a inteligência artificial está crescendo, então daqui a um tempo todo programador vai ser escasso. Pelo contrário, quem obtém o conhecimento é aquele que não vai ser escasso. As máquinas precisam da gente, elas fazem o que fazem por causa de nós. O computador, quando eu entrei na faculdade, eu falava, nossa, o computador é muito bom. A professora, não, quem programou ele é muito bom. Então, é esse pensamento que quando a gente estuda programação, tecnologia, enfim, a gente começa a ter que a gente que tem o domínio sobre as coisas e não as coisas sobre nós. É claro que hoje as redes sociais meio que nos influenciam, né, indiretamente, para fazer o que ela quer que você faça. Mas aí é a questão de você ter o seu limite, né, e saber. Por isso que eu sempre falo, e eu acho super necessário, acho que foi Bill Gates, eu não lembro bem quem falou, que todo mundo deveria estudar programação. Por quê? Porque isso ajuda não só em tomadas de decisões, né, em você entender o raciocínio lógico, aplicar isso na sua vida,
E também você não ser tão dependente de tecnologias como essas. Sim. Então, já que você puxou esse assunto, qual o papel das redes sociais na sua vida hoje? Eu só uso ela para impulsionar o conhecimento que eu tenho para outras pessoas. Tanto que a galera fala assim, quando me vê, né? Tipo, ai, Shirley, você deve estar toda hora tirando foto, toda hora fazendo stories. Não, eu tenho meus momentos para usar a rede social para trabalhar para mim. E não eu para trabalhar para elas. Porque se eu ficar muito tempo no Instagram, rolando o feed, olhando, explorar alguma coisa do tipo, pode ter certeza que eu vou ficar depois com preguiça de fazer um conteúdo, de fazer um stories. Eu vou começar a me poluir também do sentimento, né, que a gente tem, que consome. Caraca, a pessoa só dança aqui e ganha dinheiro, não sei o que. A gente sempre vai comparar coisas que não tem necessidade. E aí, ao invés de eu estar agregando conteúdo para outras pessoas que querem consumir para aprender alguma coisa, eu tô me poluindo de pensamentos comparativos e isso não é legal. Então, eu comecei a estipular rotinas, né? Tipo, exemplo, às vezes as pessoas falam, você não me responde no WhatsApp? Eu não coloco nem o WhatsApp no meu browser. Eu deixo meu celular no silencioso, porque senão eu não consigo ter foco, eu não consigo desenvolver. E no final do meu dia, tudo que eu tinha pra fazer, eu começo a me... Sabe aquele sentimento que você não fez nada, procrastinou? Sim. Por causa disso, porque aí você pega aqui o celular, passa muito tempo, você olha assim, já é tipo 1 hora, e você, caraca, 1 hora fazendo o quê? Nada. Então, eu comecei a ter essa disciplina. E é difícil ter, né? É difícil porque, tipo, quando eu entro de férias, eu começava a ficar mais tempo, né? Porque eu tô de férias e tal. Mas aí, por outro lado, eu saía das minhas férias, assim, tipo, triste, eu não fiz nada. Muito aquela sensação de quando a gente vai mexer no celular, porque precisa fazer alguma coisa, não porque quer. Mas, por exemplo, sei lá, nossa, deixa eu ver quanto tá o dólar. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Mas, enfim. Deixa eu ver quanto tá o dólar. Me aparece alguma coisa, eu desligo o celular e falo, nossa, não vi quanto tá o dólar. Eu tenho muito essa sensação, assim, de que, tipo, quando eu preciso realmente usar, eu já tô tão habituado ao querer usar que eu deixo de ser automático ali. Eu vou primeiro pro querer e depois eu falo, nossa, beleza, deixa eu ver o que eu realmente precisava. Ou quantas vezes você abriu, sei lá, o Instagram, fechou e abriu ele de novo, né? Exato. Automático. E aí, Shirley, voltando ainda para as redes sociais, a gente vê, assim, casos de pessoas completamente mudando a vida delas por conta das redes sociais, né? Enfim, podemos citar vários aqui, né? Mas hoje é uma fonte de renda, um trabalho e uma fonte de renda muito, muito lucrativa, né? E eu vejo que o que você ensina para as pessoas acaba sendo uma forma de multiplicar isso na vida delas também, né? Então, não só para que use dentro de uma empresa, mas para que acabe fazendo o que você faz. Exatamente, porque meus alunos mesmo, eu sempre falo assim, eles falam, tá, mas como é que eu vou mostrar para o mercado que eu sou capaz, né? Para conseguir minha primeira experiência. E aí é quando eu falo, faz o que eu faço. Se expõe, vai no LinkedIn, faz uma publicação, me marca, fazendo um curso, Chile, ensinando e tal. Eles vão ver que você tem uma referência, tem uma mentora. O LinkedIn também é uma rede social, querendo ou não, né? Sim. Na área profissional. Então, marcando uma pessoa, também tem aquela palavra-chave que engloba o que eu tenho para aquela pessoa. E assim, tem várias estratégias. E eu falo, se você não aparecer, se você não se mostrar que você está buscando, que você está correndo atrás, que você está querendo uma oportunidade, que você está preparado, né? Mesmo que não exista aquele 100% de estou preparado. Nunca vai existir. Então, você tem que se jogar mesmo. Mas agora, você só ficar esperando que alguém do nada ache o seu LinkedIn, não vai acontecer. E até aproveitando o nosso tema tech aqui, queria que você nos dissesse assim, o que você vê de futuro para os desenvolvedores em termos de carreira? Que tecnologia eles precisam estudar? O que está promissor aí batendo a porta para a galera? Vai lá! É sucesso, digamos assim. Eu sei que não tem uma fórmula, não tem uma receita, mas enfim, algo que está bastante emergente, assim. Eu indico investir não só na parte técnica. Eu falo que eles morrem na praia porque às vezes eles estudam tanto, fazem tanto curso, se especializam e fica muito bom tecnicamente. Mas se eles não sabem comunicar isso, eles morrem na praia. Por quê? Porque na entrevista você não vai conseguir passar tudo isso mostrando, codando e fazendo tudo mais. Então, você saber se vender é a chave. Eu conheço também pessoas que são ao contrário, que investiu muito, né, no saber se comunicar, não são tão bons tecnicamente, mas conseguem grandes oportunidades, porque sabe transmitir isso. Mas o principal para a galera focar hoje é gerar o raciocínio lógico. A dificuldade da galera é gerar raciocínio lógico, saber pensar logicamente. Então, a gente precisa que você me fala um problema e eu entenda e traga isso para uma solução real.
E não só para os achismos de como eu poderia montar uma arquitetura, qual linguagem eu poderia codificar, mas trazer a solução em si antes mesmo de questionar as tecnologias que você vai usar em cima daquilo. Sim, até porque a linguagem muda o tempo todo, né? Exatamente. Então a gente tem Python em alta, depois HTML. Apesar de HTML não ser muito bem um código de programação, né? Não é uma linguagem mais voltada para texto, mas sempre está mudando. E se você entende a lógica, o restante é adaptação. Exatamente. É que nem você vai fazer um bolo de chocolate. Beleza, você já decidiu que você vai fazer um bolo de chocolate, porque tem vários sabores. Agora você vai ver o que você precisa para fazer ele. Sim. É isso. Senhores? Bacana. Bom, eu tenho uma pergunta. Ô Shirley, a gente sabe que as empresas incentivam a diversidade justamente para os times interagirem ali com posições diferentes e no final das contas isso trazer um resultado ainda melhor, né? Porque cada um tem uma visão diferente. Qual contribuição você tem visto com a entrada das mulheres, além de ter que incentivar no dia a dia mesmo, assim, das visões, sabe? Que contribui, assim, de fato para o time. Acho bem legal ter essa visão. Legal. É uma boa pergunta. Quando, assim, até uns 6, 7 anos de experiência, né, como tinham predominantes assim, homens na área, sabem que programador é mais isolado, introvertido, não fala tanto em reunião e etc. E com as mulheres presentes, eu acho que trouxe assim, impulsionou um pouco eles para serem mais, né, participativos, mais abertos, entender também mais, né, conversar, tipo, às vezes eles têm a solução, mas guarda, não transmite, não comunica. Que e legal. A mulher, por puxar isso, né, tipo, meio que fez com que eles, eu também tenho que falar, eu também tenho que participar, eu tenho que colaborar aqui também. Então, que legal. acho que trouxe isso. Sim, que eu ia até maravilha. fazer um gancho, assim, com a pergunta do Dani, falando sobre gestão, né? Então, assim, a gente fala de diversidade e inclusão bastante, mas aí a gente vê que só tem, por exemplo, mulheres gestoras, mas são diretoras, né? Só em alta liderança. E eu acho que a estrutura precisa ser média gestão, os analistas, precisa ter mulher em todos. A gente está falando de diversidade nesse sentido. E aí, na sua visão, o que falta numa gestão, e aí não falando de cultura, empresa, mas de um profissional, para contribuir com isso? O profissional em si, né? Isso, o profissional em si. Então, assim, às vezes, que nem você falou, tive experiência com gestores que têm essa diferença, têm esse preconceito. Então, assim, é óbvio que a cultura da empresa influencia nisso, mas também tem muito do profissional. Tem muitos que não se colocam na posição porque acham que eu não sou merecedora, então, né, não vou me arriscar, vai que me demitam. Sim. E é ser ousadas mesmo, assim, às vezes parece ser loucura falar isso, né, falar, Shirley, parece, fala assim, é muito simples pra você, né, pra mim não, mas eu vejo, assim, etapas de pessoas, principalmente mulheres que eu já atuei juntas, quanto mais você ser, como se diz, proativa, né, você vai lá, toma decisão, fala o que você não gosta, mas você faz um one-on-one, então você sabe os momentos certos de ajustar o que você quer até o ponto que você quer chegar. Então, tem muitas ainda que tem essa trava, né, justamente do sentido de não vou, vai que vão me demitir, não vou porque vai que fala que a ideia não é aceitável. Sim. E aí acabam sendo levadas pelo que a empresa vai levando e não pelo que ela quer. Então, tipo, eu, por exemplo, eu até 6 anos aí da minha área, eu fui muito isso. Eu ia muito pelo que a empresa ia me levando. Chegou um certo tempo que eu falei, o que eu quero da minha área? Aonde eu quero chegar? E aí foi onde comecei a traçar. Tipo, vou ter que conversar com fulano, então vamos conversar. Eu tenho que dar ideia pra melhorar tal assunto. Não me sentia confortável em falar com todo mundo, falava com quem era necessário ouvir. E assim, eu fui crescendo e escalando na profissão. Então, eu acho que essa atitude não só para mulher, mas para homens também, que eu vejo que também tem. Sim. Tem que você ter esse planejamento de onde você quer chegar. Trazer esse protagonismo para você, né? Exato. E Shirley, cheguei agora no seu Instagram, meu primeiro acesso ali, um reel seu me atraiu, falei, nossa, tema interessante, quero estudar tecnologia, o que eu já tenho que trazer de conhecimento na minha bagagem para entrar nesse mercado? O que você acha que pode ser a catapulta para eu começar a gostar disso e para eu querer me desenvolver nisso e ser um profissional, enfim, reconhecido no mercado? Bacana. Então, hoje é um mundo bem diferente de quando eu comecei.
Quando eu comecei, a informação não era tão fácil, você só encontrava tudo em inglês. Ou em inglês. Gente, Shirley, desculpa, mas eu não consigo aceitar você falando de um passado assim que parece ser tão distante, É Shirley. porque 2008, a gente tem mais de 10 anos, né? Eu sei, mas eu até brinquei com você nos bastidores. Você começou com 6 anos? Que isso, pô? E aí, quando eu comecei, eles não pediam tanto, né, como hoje, porque justamente a informação era muito restrita. Então, você aprendia mais realmente no dia a dia. Uhum. E hoje em dia, e também naquela época, o valor salarial que era pago é muito diferente de hoje, né? Uhum. Sim, Então, muito. a empresa tem um custo muito grande como profissional de entrada. E ele não quer pegar qualquer profissional, porque além de ele pagar caro para esse profissional, ele vai pagar a hora de um sênior para ajudar ele a crescer. Então, é um custo também a mais para a empresa. Então, as empresas pedem, pelo menos ali, a base. Beleza, você sabe a base, você vem. Né? Mas você vai contratar um pedreiro, não sabe nem mexer ali, fazer um cimento. Uhum. Aí é difícil, vai parar outro que sabe para ajudar, sendo que ele já poderia fazer sozinho. Então, é essa linha, você aprender na base, a base essencial, independentemente. Back ou front, aí você segue, né? HTML, CSS, JavaScript. Banco de dados, eu aconselho, independentemente se é front ou back. Tem muitos front que não gostam de estudar. E uma linguagem de programação. Ah, qual linguagem? Beleza, você pode fazer uma pesquisa mensurando aquilo que você quer trabalhar. Vamos supor, você quer trabalhar com jogos. Você pode ir para C#. Você pode trabalhar tanto para web, para jogos, ou você pode trabalhar também para desktop. Ah, eu quero uma linguagem mais robusta, sistemas mais complexos, vai para Java. Ah, eu quero trabalhar mais startups, vai para JavaScript. Então, assim, tem um segmento, né? Mas, mesmo que quando você se jogar para o mercado não for a linguagem que você se especializou, não tem problema, se joga. Porque para você aprender vai ser muito mais fácil. Você tem a base ali, como você disse, e aí depois você vai modulando com umas pecinhas de Lego, digamos assim. Isso, né? e focar muito na lógica de programação. Porque a galera, às vezes, já quer começar a codar e não sabe nem lógica. Verdade. E assim, uma pergunta mais curiosa em relação à sua carreira. Qual foi o maior desafio que você já passou? Sem sombra de dúvidas, foi quando me colocaram como tech lead, quando eu era pleno. Aham. Tech lead Olha. de 10 homens, mais velhos que Caramba. eu. Eu tinha 22 anos. E eu ficava, quê? E aí, assim, foi uma experiência boa. Deu vontade de desistir em vários momentos. Aham. E eu peguei um Imagino. projeto bem interessante, que foi lá em Fortaleza, o Porto do PCM. E que foi o Legal. primeiro projeto que eu fiz integração com outras empresas de TI. Então, tipo, eu não tinha ainda nem trabalhado com integração. Uhum. E foi legal porque a gente fez todo o projeto em Brasília, né? E aí eles falavam das estratégias do sistema e eu não entendia nada de porto, nada de navio atracado, fundeado, sei lá. E eu ficava, gente, eu dava só o Google, né, pra tentar entender. E o legal, quando a gente foi fazer a implantação mesmo no Porto do PC, eu vi que, tipo, aquele sentimento, eu dei conta, né, tipo, eu consegui. Sim. Mas aí você diz até o desafio, talvez não fosse nem pela parte técnica da coisa, era mais pelo ambiente mesmo. Foi os dois, porque eu Caramba. não tinha uma boa comunicação. Aham. Então, eu tive que desenvolver isso, saber falar com os outros, ensiná-los, fazer a minha parte ainda, né, que não Sim. deixa de fazer, e ao mesmo tempo também tomar decisões, né, no sistema, porque como tinha integrações, eu tinha que saber ali comandar os outros sistemas também, porque a galera só mandava, ó, é isso aqui, e eu, tá, mas como é que a gente vai fazer aqui? Aí a gente tinha que sentar, conversar, analisar se fazia sentido e tudo mais. Então, assim, foi tanto técnico como, né, as software skills que eu não tinha e que eu tive que desenvolver em pouco tempo. Óbvio. A gente tá falando bastante aqui em relação aos cargos, né? Então, assim, na sua visão, o que um júnior precisa ter, o que um pleno precisa ter e o que um sênior precisa ter? Maravilha. Nossa, essa é boa. Toma essa. Aqui é bomba, não é mesmo? Momento corte. Bom, ó, o júnior, com certeza, ele tem que ter, como eu disse, a base, né? Uhum. Então, tendo a base... Ah, Chile, mas que momento eu sei que eu tô bom nessa base? Quando você já sabe fazer sozinho alguma coisa, mesmo que você consulte ali sozinho no Google, mas você tá fazendo sozinho. Então, isso é uma boa base. E aí, você, quando vai entrar numa empresa, se mostrar proativo e querer aprender mais, né? E não se mostrar como coitadinho que não sabe, que é a primeira experiência, alguma coisa. Sim. Porque aí esse legal. sentimento, né, a empresa não te olha como um profissional que vai alavancar, mas um profissional que está pedindo ajuda. E um pleno, ele já tem que entender de valores da empresa. Se ele não entende de valores, ele só fica ali fazendo o dele. Ah, eu estou ganhando meu dinheiro e fazendo as minhas entregas. Ele não vai crescer para sênior ou crescer a mais que isso, se ele pretende crescer na profissão. Mesmo que você não queira crescer nessa empresa, se faz necessário você ter essa mente de saber o que é um valor de uma empresa. Uhum. O que você entrega que realmente é valor para aquela empresa. Né? Porque Perfeito. senão
Tem muito programador que se frustra porque, não me deixam fazer o que eu quero fazer, mas não entrega valor. E um sênior, ele já tem que pensar mais fora da caixa, porque no sênior já parte mais para arquitetura e gestão. Então, o sênior, ele tem que saber falar, né, não a grosso modo, com os pleno júnior, né? Sim. Então, saber essa comunicação, entender que eles estão numa fase, né, bem anterior à sua, e dar o suporte necessário, porque às vezes tem muito sênior que não quer dar. E também, ao mesmo tempo, já ter essa questão de software skills mais avançada. Então, ele tem que ser o que puxa a reunião, o que vai pensar na solução e arquitetar. Independente de tecnologia, eu tenho uma comparação que eu gosto de fazer, que é, claro, muito de forma resumida, mas júnior aprende, pleno executa e sênior ensina. Assim, são momentos distintos de carreira, claro que de forma muito resumida, né? Mas acho que independente de ser em tecnologia, em termos de construção de carreira, acho que é um pouco essas habilidades assim que eu vejo que a gente precisa desenvolver em cada fase da vida. Só para não perder o gancho da parte técnica, existe alguma coisa que dá para você olhar e falar, putz, aqui, né, isso um sênior precisa ter. Então, sei lá, diminuir a quantidade de ifs no código, não sei, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Não, na verdade, assim, isso depende muito da lógica, né? Não tem essa de poder diminuir. Um júnior, ele seria o carinha que vai estar começando a aprender a pegar atividades mais individualistas, né? Vai pedir ajuda quando necessário, mas vai tentar quebrar bem a cabeça para criar uma memória fotográfica do problema e não ficar sempre naquilo. O pleno já é o mais curioso para o sênior, né? Porque o próximo passo dele é ser sênior. Então, eu vejo que o pleno ele tem que focar mais agora em quê? Em ver como o pleno trabalha e o que ele precisa saber que o sênior sabe. Então, o sênior sabe fazer uma boa arquitetura, ele sabe entender de relacionamento de banco, ele sabe decidir se é banco relacional ou não. Então, essas decisões que um sênior toma, o júnior tem que começar a aprender o porquê ele toma aquela decisão. E já o sênior, aí eu já entraria mais a fundo, né? Entender não só que a gente... Tem muitos que cria como DevOps, né? Que aí é o famoso saber tanto da parte, não só mais do produto em si, né? Que é o sistema, mas como o cloud, qual o custo que está gerando para a empresa, entender se está fazendo sentido manter daquela forma a arquitetura, se tem que mudar. Então, o sênior já vai avançando mais para essa parte analítica do todo, né? Sim, perfeito. Boa. Eu tenho uma pergunta para fazer. Assim, pegando como base a sua experiência, Shirley, a gente está falando muito da parte técnica, mas a gente sabe que a parte de negócios também é algo que faz a diferença. Você teve a sua experiência de vendas e isso agregou tanto na sua comunicação quanto na visão do negócio. Você acha que isso pode ser também um diferencial para o programador? Ter também a mente de negócios para ele conseguir alavancar mais rápido esses estágios de júnior, pleno e sênior? Sim, com certeza. Quando o profissional, eu, até uns anos atrás, tinha essa cabeça fechada, né? De que eu não preciso saber de negócio, eles que saibam, eles que desenhem lá para mim. Mas depois, quando você começa a fazer parte e ser incluso, hoje em dia até a quantidade de reunião, que a gente, depois que entrou no remoto, todo mundo fala, meu Deus, pra codar é tipo 2 horas do dia, o resto é só reunião. Pegando informação. Exato. Por quê? E por que essa necessidade? Porque é validado até que quando o profissional, o programador, conhece bem do negócio, ele até, às vezes, descarta coisa que não precisa. Porque tem muito de você gerar uma sprint toda fazendo uma coisa para depois, não faz sentido. E não entregar. Ou seja, a empresa gastou dinheiro, tempo, né, de vários profissionais ao mesmo tempo. Então, quando a gente entende do negócio, a gente consegue palpitar melhor, a gente consegue ter, porque o pessoal de produto, nem sempre eles entendem como está formulado o banco de dados, por exemplo. Ele não entende como tá as regras de negócio ali no código. Então, ele sabe, assim, o cru que ele vê na interface. Né? E aí, juntando com o que o profissional de TI sabe, o programador, consegue alinhar bem as expectativas até de entrega, melhorar e ter mais acerto, né, nos períodos de entrega. Porque quando eu iniciei, era difícil, assim, era 90% que nunca entregava naquela data. Hoje em dia, as entregas têm sido até mesmo antecipadas por conta, né, dessa integração. E até, pegando um gancho, até pro programador entender o que é mais relevante para o negócio. Por exemplo, tem uma alteração que vai influenciar diretamente nas vendas da empresa. Então, ele acaba sugerindo isso como prioridade para solucionar aquele problema e aí colocar na esteira. Exato. Todas as áreas, quando são bem conversadas, né, evita esses trabalhos de retrabalhos e tudo mais. É tanto que, exemplo, teve uma alteração uma vez que a gente foi fazer no menu, e aí foi
o pessoal de negócio falou que impactava diretamente na experiência do usuário. Então, assim, para a questão de segurança do sistema, era importante implementar. Mas para a experiência do usuário ia ser ruim. E aí a gente fez um teste. Então, em 7 dias, realmente a experiência do usuário caiu bastante. Nossa. Então, a empresa perdeu em faturamento. Sim. Então, a gente teve que bolar outra estratégia de segurança sem comprometer essa parte. Que legal. Querendo ou não, no final do dia tem que ver se a conta fecha, né? Exato. Então, acho que tecnologia tem que estar sempre relacionada com o negócio. E, Shirley, enquanto você falava aqui, eu tava pensando, um assunto até, tava devaneios aqui, mas quando você, primeiramente, pensou em tecnologia para trabalhar de casa, você já imaginava que você poderia ter tantas profissões quanto você tem hoje? Porque, querendo ou não, quantas profissões você tem hoje? Eu tô pensando aqui na influencer, tô pensando na pessoa que tem a carreira lá, como desenvolvedora, a professora, enfim, CEO empreendedora, CEO mentora. Mentora. Você imaginou que sua carreira iria se desdobrar em tantas carreiras já naquele momento? Não em tantas, né? Eu pensava assim, no máximo 2, que eu entendia que dá para empreender, né, na área de programação. Até porque tinha modelo também naquela época que hoje você não segue mais? Abandonou completamente? Não dá. É muito distinto. Sim, sim. Mas quando eu entrei, eu já tinha essa visão, né, de poder empreender e também trabalhar paralelamente a isso. Mas o que eu tenho hoje, eu não tinha pensado naquela época, né, na forma que tem hoje, as possibilidades, né. Então, assim, o legal também da tecnologia, programador costuma ser muito curioso. Então, eu sou muito curiosa. Quando eu não consigo fazer uma coisa, eu vou lá e tento aprender. Mesmo que não seja perfeito, mas eu sei fazer, entendeu? Então, tipo, eu não sei editar meu vídeo pro YouTube, eu vou aprender isso aqui. É o beta, né? Então, assim, não depender de ninguém, mas ao mesmo tempo saber delegar depois, né? Porque senão você não vai conseguir crescer, né? Para crescer, você também tem que aprender a delegar. Legal. Hoje, uma das coisas que eu ia trazer, até porque você falou de experiência do usuário, hoje a área de tech tá muito grande, né? Então, que nem quando você falou em 2008 você foi fazer TI, não tinha um leque grande, né? É verdade. Então, hoje a gente tem a área de UX, a gente tem a área de UI, a gente tem os desenvolvedores. Como é que você relaciona tudo isso, né? Talvez se você entrasse hoje para a área de TI, o que você escolheria seguir? Seria pelo mesmo caminho? Não, eu ia experimentar muita coisa. Porque quando eu entrei, era tipo um Severino, né? A gente fazia de tudo, porque não tinha essa separação de back e front. Até mesmo porque a arquitetura na época que se trabalhava era monolito, não permitia. Sim. Hoje em dia, com essa separação, por um lado ficou melhor, porque você consegue focar numa coisa só, né? Mas, tipo, o back e front, você sempre vai estudar um pouquinho do outro, mesmo você se especializando em algum deles. E em algum momento da sua vida você vai virar um full stack. Então, assim, para entrar, você tem que focar on back, on front, o UX design, assim por diante. Eu experimentaria bastante, eu sempre gostei de desenhar, então talvez eu começaria com UX design. Mas depois eu percebi que na programação, para fazer aquele negócio, eu sei desenhar na mão, agora no computador não dá. Aí já é onde entra, eu ia ter essas barreiras que eu ia sentir que eu não ia gostar. Então eu experimentaria aquilo que me atrai mais o olhar, ele tipo, eu acho que eu curtiria isso aqui. E aí experimentando. E talvez, quem sabe, eu esbarraria novamente na programação. Legal. E assim, programação, quando a gente fala muito dessas áreas, são coisas muito técnicas, né? Então, igual você falou de especialização. A gente, seguindo igual o início da conversa, falando de low-code, no-code, a gente tem hoje muitos cargos de desenvolvedor OutSystem, analista de integração, não é especializado em uma tecnologia só, são em várias. Então, meio que o especialista passa a ser generalista. Como que é isso? Então, eu acredito que a gente sempre tem que ser especialista em algo para depois ser generalista, né? Tipo, eu comecei ao contrário. Eu fui muito generalista, até porque a faculdade traz isso, né? A faculdade não te ensina. Sai da faculdade sabendo se você quer trabalhar com programação, negócio. Então, tanto que quando eu fui pro meu primeiro estágio, eu falei, eu preciso de um estágio na área, porque eu tava quase partindo para a área de negócio. Porque as meninas da minha turma era tudo para a área de negócio. Elas já se viam lá. E eu não conseguia me ver, porque a matéria eu não gostava. Era uma coisa que eu repudiava. Eu ia falar, não, a gente trabalha com isso aqui. Mas ao mesmo tempo me dava medo, porque eu ficava olhando assim, não via mulher na área. E eu falava, gente do céu. Aí foi quando eu consegui um estágio, e era meus mentores, né, que eu brinco até hoje, era 3 que não eram formados na área. Na época tinha poucas pessoas que atuavam na área de TI que era formado. E eles um era físico, outro era químico, outro era matemático. Caramba. E aí cada um
me ensinava uma coisa diferente. Tipo, o físico, ele sempre me ensinava mais JavaScript, e é que JavaScript na época ainda era bem no comecinho, assim, não fazia muita coisa. Mas ele mesmo já falava também. Isso aqui o povo vai melhorar, isso vai melhorar, isso vai fazer tudo. Daqui a pouco você só vai codar em JavaScript. E eu olhava isso pra ele, ficava rindo, esse sonho. E hoje é isso, né? E aí eu fui aprendendo, o outro era mais arquiteto, assim, o químico, né? Sim. O Fernando, ele era muito, assim, me ensinou muito sobre... Mesmo no projeto sendo estruturado, ele me ensinava, assim, como eu deveria organizar, responsabilidades, etc. Era meio que uma orientação de objeto estruturado ali. E o matemática, ele era mais, como se diz, ele me mandava me virar. Era tipo assim, ele não tinha dó de mim, no sentido estagiário, porque a gente fica aquela coisa, né? Sim. Ai, coitadinha de mim, não sei de nada. Não, ele falava, se vira. Eu não sabia pesquisar direito no Google, porque é o que acontece com a maioria. E ele falava, você coda em inglês. E por que você tá pesquisando em português? Ele era tipo assim, bem direto, né? Mas fazia sentido. E aí eu fui aprendendo, e isso foi legal, porque quando eu virei pleno até dos júniors, no início eu fazia o que eu queria que fizessem comigo, no estágio. Só que depois eu vi que eu tava criando monstrinhos, porque eu toda hora tinha que estar lá, dando suporte. Tinha que pegar na mão, tinha que mostrar. E quando eu comecei a deixar eles mais autônomos, foi onde alavancou. E aí eu falei, realmente, tem que fazer o que fizeram comigo, porque é um caminho que eles têm que andar sozinhos. A gente quer ajudar, pegar na mão, mas eles têm que também aprender a ter atitude, né? E correr atrás para aprender. Bacana. E Shirley, pensando um pouco aqui, até visualizando empresas onde eu mesmo já trabalhei em empresa que tinha aquele um cara, e era uma empresa de automação, tá? Mas era aquele um cara de TI que dava suporte pro restante da empresa, certo? E a gente percebe que, cara, hoje a área de TI é muito maior, às vezes, até empresas de pequeno e médio porte, às vezes é a maior área ali junto com comercial, né? Então a gente percebe que existiu uma demanda muito grande por tecnologia, a ponto de fazer esse ser um departamento completamente visado. E você, no início da sua carreira, você teve a fala do seu tio lá de uma oportunidade, porque tecnologia sempre vai existir. Pensando nesses dois momentos, você acha que hoje tem muita gente que está entrando nesse mercado simplesmente pela oportunidade da necessidade da tecnologia, ou seja, vou encontrar mercado, e o quanto essas pessoas você acredita que permanecem no mercado de tecnologia e depois acabam vendo que isso não é para... Eu já esbarrei com vários profissionais que mesmo sem ter essa onda toda, né, de oportunidades na área, já tinha uma galera que entrava pelo valor salarial. E eu não vou mentir, eu também entrei pelo valor salarial. Porque avisando... Coincidiu de se apaixonar e, enfim, seguir, mas Exato. O foco era esse. O foco era, eu quero liberdade geográfica e ganhar bem. Então, vamos pra lá, né? E, assim, eu não acho errado você entrar na profissão pelo valor salarial. Claro. Porque é o que tá te atraindo, legal. Mas você também vai ter que proporcionar que isso seja equivalente ao que você ganha. Então, eu conheço muitos profissionais que às vezes tem o mesmo tempo que eu de experiência em estar numa posição e ganhando uma realidade que não é a realidade mais atual e tá estagnado, mas para a empresa tá ok, né? Tá fazendo o que precisa, tá ok. E reclama bastante. Então, a maioria dos profissionais que eu conheço que estão estagnados, não conseguem alavancar, eles reclamam bastante, é porque eles só se sustentam por causa do salário. Ele só tá ali, só faz aquilo porque eu preciso desse dinheiro, né? Tipo isso. Mas quando você começa a gostar, você não precisa amar a programação. Porque a programação, realmente, tem dias que, tipo, eu falo, onde eu meti a minha cabeça? Aí tem dias que eu fico, caraca, eu fiz isso aqui, né? Então, assim, são uma montanha russa de emoções. Mas você não sentir pelo menos, eu brinco, né? Não sentir uns 10% ali de gosto, de que você tá fazendo uma coisa legal, que você gosta de fazer isso aqui, já era, sai dessa área, porque tem várias vertentes, né? Não tem só programação. Então, se você não se encontrou com o código, pode ser que essa área de TI não é para mim. Não, você pode ir para uma área de produto. Eu conheço muita gente que veio de outras áreas, né, que migrou para a área de TI, que veio para programação, não conseguiu se encontrar realmente com o código e foi para a área de produto, né? Então, assim, é uma área também muito escassa, não se falam tanto, mas que tem grande escalabilidade também e visão de negócio. Então, se você tem mais essa expertise, digamos assim, nessa skill para isso, também faz sentido. Então, é questão de você se encontrar. Adaptar. Eu acho que sempre que a gente fala de, não só da tecnologia em si, né, mas a minha área, por exemplo, né, eu costumo brincar que eu formei em marketing, né, eu costumo dizer que a faculdade que eu fiz não tem nada a ver com
Sim. o que ela é hoje, né? E acho que daqui 3 meses, 6 meses, já não vai ter nada a ver com esse papo de hoje, né? Então, acho que independente da tecnologia em si, é o perfil do profissional, né? De se adaptar. Vai lá, André. Então, Shirley, resumindo aqui, pelo que você comentou agora, antes de entrar na área, além de analisar a faixa salarial, a pessoa tem que analisar o contexto. Isso. Por que aquela função existe? Né? E no final vem o resultado daquilo. Exato. Eu programo para solucionar algo. Programação sempre é para solucionar algo. Isso. Então, essa é a maior dica que a pessoa pode ter. Antes, ela tem que analisar o contexto para entender se aquilo faz sentido para ela. Resumindo, é isso? Necessariamente quase isso. Tipo, exemplo, uma vez eu questionei meus alunos e falei assim, vocês não gostam de resolver problemas? Porque eles estavam com preguiça de fazer os exercícios. Olha e eu só. falei, se vocês não gostam de resolver problemas, desistem. Não é para vocês. Programador existe para resolver um problema. Então, se hoje tem alguma coisa sendo automatizada, levantando sozinha a TV e tal, alguém programou aquilo para fazer aquilo. Ou seja, era um problema, ele precisava daquela TV, fosse móvel e tal. Então, programação é resolver problema. Para que uma empresa paga caro no profissional, investe no sistema, se não é para resolver um problema que também vai gerar valor lá no futuro? Então, a empresa estava ficando para trás, né, justamente porque a tecnologia está avançando. Depois da pandemia, todo mundo entrou. Se você não tem nenhum site que vende por você precisa só da loja física para vender, você está fora do mercado. Então, a necessidade de contratar mais profissionais nessa área é justamente para resolver problemas. Então, 24 horas vai ter problemas para resolver. Sim. Essa vai ser a vida do programador. E se você não pensa dessa forma, nem inicie nela, porque não vai a tecnologia é muito dor solução. Total. E Shirley, assim, trazendo todo esse contexto de tecnologia e pensando que o mundo de tecnologia, até falando de mundo VUCA, é algo muito volátil. Sim. E a gente tem hoje que já se expandiu da área de tecnologia, que são as metodologias ágeis. Isso. Como é que você atrela isso, por exemplo, com os seus alunos ou até mesmo na carreira geral das pessoas, porque agora não é mais só TI, né? Exato. Tem toda a cerimônia, né, das metodologias ágeis. Eu tive o primeiro contato com ela quando eu fiz um intercâmbio na Califórnia. Lá eles seguiam a risca, e mesmo sendo uma startup pequena, eu falava assim, caramba, eles têm a cerimônia todo dia dele, não sei o quê, e cada um fala. Tipo assim, eu pensava na minha visão que era mais no sentido, tipo, eu preciso saber o que ele tá fazendo, né, porque ele trabalha remoto. Sim. Mas depois eu fui entendendo o contexto do porquê de cada coisa. Porque nas empresas que eu trabalhava em Brasília, eles usavam, tipo, nem 1% direito ali da metodologia. Falava que usava, mas não usava. E aí, de fato, eu comecei a usar quando eu trabalhei com eles lá. Quando eu voltei pro Brasil, aí eu vim trabalhar para as empresas de São Paulo. Aí aqui já se usa muito mesmo, e segue muito mais a metodologia. E isso faz total diferença, até mesmo isso dá um estímulo para o desenvolvedor saber quantificar o tempo que vai programar aquilo, né? Ou seja, ele começar a pensar agora em quanto tempo ele demora para fazer tal coisa, pensar na solução, porque também, né, a gente faz parte ali do contexto de o que a gente vai desenvolver nesses 15 dias, né? Sim. Ou 30, dependendo de como trabalha. E isso eu trago no curso também, porque eu, tipo, profissional já velha na área, fui aprender isso no metade da minha experiência. Eu não consigo aceitar que você se chama de velho. Não consigo, desculpa. E aí isso me assustou, né? Porque eu falei, cara, eu não sei nem como é que começa Scrum aqui. Que isso, tipo, eu tinha ouvido anos-luz, né? Mas eu pensava que era só uma metodologia que ninguém segue. Mas... Tipo, que é sprint, né? Porque Exato. todo mundo fala, sprint, o que é isso, né? Ou então, eu tenho que ir pra minha daily. O que é isso? Planning. Você já acabou de fazer, você só não tá sabendo o termo, né? E aí depois eu inseri isso também no curso, né? Pra galera que tá aprendendo, pra eles não se espantar, né? Tipo assim, agora eu tenho que dar satisfação do que eu faço. Eu tenho que ajudar a metrificar, eu tenho que ajudar a explicar, a ver o porquê, não sei o quê. Ou seja, eles têm que entender que desde o início eles fazem parte do negócio, né? Sim. Eles não estão ali pra ser cuidado e nada. Então é isso. Bacana. E Shirley, a gente vai deixar o link aqui abaixo, mas eu queria que você contasse um pouquinho do seu curso. Qual o seu objetivo com o curso, né? Para passar para os seus alunos, por favor. Bacana. Bom, o curso Start Dev ele foi criado assim, literalmente para quem não sabe nada de programação, quer iniciar, não tem conteúdo, vai ter um plano de estudo, né? Porque você precisa ter um plano. Se você só pegar um curso por pegar e não tiver a disciplina de saber o que você tem que estudar, a ordem que você tem que estudar, também não vale de nada, né? Tipo, você vai estar fazendo um investimento em vão. Então, tenha um plano de estudo, dentro do curso eu ensino. A gente trabalha
todas as bases que são necessárias para o mercado. Então, tudo que é necessário que você vai ver numa vaga pedindo, você vai aprender. E eu foco mais para o back também, que aí a gente entra com a linguagem de programação C#, e aí você vai aprender o que as empresas pedem hoje, né? Então, tudo aquilo que eles pedem foca muito ali para você saber de microserviços, uma API, o que você vai trabalhar, às vezes, com um legado, né? Um monolito. Então, você vai ter noção do que é uma arquitetura monolítica. Então, essas bases, além da base, essas outras, digamos, diferenciais, que vai te trazer essa oportunidade mais fácil, digamos assim, se você seguir, é claro. Eu não prometo que o curso vai te entregar em 6 meses um salário de R$6.000, mas com certeza você vai entrar no mercado sendo um bom profissional e fora da curva, porque você não vai aprender só a base. Show de bola. E aí, senhores, considerações finais? Bora, eu tenho uma, falando principalmente da questão dessa barreira geográfica que você trouxe, né? Então, principalmente na sua história, ficou muito forte de Brasília, São Paulo, e hoje, home office tá aí, eu posso trabalhar nos Estados Unidos estando na minha casa. Então, qual a dica que você dá para programadores no geral, de onde eles precisam estar para serem vistos, né? Então, é LinkedIn, é GitHub, onde que eles precisam estar? Questão de portfólio é GitHub. Independentemente se você é back, front, UX design, você tem que armazenar num lugar público e que todo mundo use. Então, a plataforma GitHub, ela vai te auxiliar nessa visibilidade. O LinkedIn tem que ser um bom LinkedIn. Não precisa só escrever e achar que todo mundo vai te achar por lá. Você também tem que ser mais ativo na plataforma, tem que se vincular a pessoas que você conhece, que você tem, almeja trabalhar numa empresa XYZ, começa a seguir, entende como é a questão da cultura da empresa, isso é importante também, porque às vezes muitos são reprovados por não, na entrevista, né, não se demonstrar compatível com a cultura da empresa. Então, você estudou pra caramba, você ralou, e morrer nessa parte é triste. Sim. E se dedicar também a compartilhar conhecimento na internet, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, qualquer outro modo. Você não precisa ser um professor, mas você compartilhar o conhecimento que você está tendo hoje, isso já fica mais visível, tanto para cá, né, para o Brasil, mas para lá para fora, porque eles veem que você é uma pessoa que compartilha, você tem um blog, você contribui com algum blog, né, você está sempre ativo, eles veem que você é uma pessoa que está antenado, que corre atrás, que está se atualizando, né, não é um profissional estagnado. E para as empresas lá fora, o LinkedIn é essencial, está todo em inglês, então não adianta também você ter um LinkedIn bem estruturado e ele não esteja em inglês, eles não vão te achar, ou se vão te achar, eles não vão querer falar com você porque vai entender que você não domina a língua. Então, para trabalhar lá fora, eu não recomendo para iniciantes. Sim. Eu recomendo que você tenha uma experiência no Brasil, você pegue um gancho aqui de como funciona, porque lá, querendo ou não, é um pouco diferente, a cultura é diferente, a forma de trabalhar também, mas se você souber, pelo menos, já ter uma experiência aqui de como funciona, você não vai ficar tão perdido e vai ser mais fácil o processo. Incrível. Boa. Bom, vamos lá, Shirley. Você entende que a facilidade do low-code pode atrair pessoas, e principalmente mulheres, para a área de tecnologia? E se sim, você pretende usar isso a favor nos seus canais e disseminar? Eu nunca trabalhei diretamente com a ferramenta. Conheço algumas. Sim. E conheço mulheres que atuam e trabalham muito bem nisso. Legal. São ferramentas que têm crescido, porém, assim, eu acho que ainda falta um bom tempo, alguns anos, para isso se consolidar ainda mais no mercado e crescer também ainda mais. Então, algumas empresas, elas já conseguem ter quase 70% do sistema ali só com low-code, fazer muito bem o que ela necessita ali, um MVP, digamos assim, mas sempre vai ter uma intervenção ou outra, né, de um programador para melhorar. E quem tem interesse em trabalhar mais com a parte gráfica, né, da coisa, né, sabe do código, mas não vai trabalhar só com código, né? Vai trabalhar também um pouco com a interface, interagir e entender das ferramentas. É uma boa área a se seguir também. Bacana. Show de bola. Shirley, então, as suas considerações finais, algum recado que você queira dar, por favor. A câmera é sua. Bom, meu conselho para quem quer entrar na área é justamente não desistir, perseverar e experimentar várias áreas. Existem várias áreas na TI, não se prenda só à programação. E entender que o processo faz parte, não queira pular etapas, porque senão você vai ser um profissional preparado para permanecer e ter, né, direito àquela posição que você vai estar. Então, seu salário vai aumentar compatível com o que você tem de conhecimento e do processo que você chegou até alcançar isso. E até aproveitando para fazer um jabá, então todos os seus alunos e a galera que está entrando em TI, consulte nossa página de carreira, que a gente sempre tem oportunidade aqui.
também estará Legal. com o link Da aqui descrição. abaixo. Boa. Gente, Daninha. muito bom o papo. Acho que a gente passou aqui por temas muito relevantes de carreira, de inclusão e diversidade de mulheres na indústria. Então, agradeço imensamente mais uma vez o papo, Shirley, Bruninho, Dan. Incrível dividir essa mesa com vocês e espero que tenha feito sentido para você aí na sua casa também. Valeu!